para a gente convidar os irmãos a estarem abrindo comigo suas Bíblias lá em Lucas, capítulo 5, que traz por título A Pesca Maravilhosa. Glória a Deus. Senhor, tem bênção para a sua vida nessa noite. Glória. Senhor, tem bênçãos para você, para a sua família, para a sua casa. Se você crer nessa noite e tomar posse, você vai ser abençoado. Amém? Todos encontraram? Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu os 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam nas redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes que rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram encher ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Amém? Glória a Deus. Nós vemos uma passagem aqui que ela nos traz um cenário de tristeza, de decepções, frustrações. A palavra do Senhor vem nos dizer que aqueles homens eram pescadores. Eles haviam passado a noite toda pescando. Mas o problema é que nada eles apanharam. Nós não estamos falando de pessoas amadoras. Nós estamos falando aqui de homens experientes naquilo que eles faziam. Eles não eram pessoas que decidiram, agora dar uma pescadinha, vou trazer um peixinho para casa para comer. Não, eles eram pescadores profissionais. Eles viviam da pesca. E naquele dia, a Bíblia não diz isso, mas eu creio, imagino que eles saíram de casa, imaginando que talvez aquele dia seria o dia que eles fossem arrasar na pescaria. Talvez saíram de casa com aquele pensamento, aquele intuito assim: hoje nós vamos encher as bolsas, vamos encher as sacolas, voltar para casa com o peixe, vender o peixe, pagar as contas, porque se eles eram pescadores profissionais, viviam daqui, então com certeza eles dependiam do peixe para vender e pagar as suas contas. Só que naquele dia, talvez saíram de casa com planos, sonhos, mas aconteceu um imprevisto. Aconteceu naquele dia que talvez eles se esforçaram, se empenharam, passaram a noite toda ali, mas nada apanharam. Então eu imagino que aqueles homens, quando o dia amanhece, eles olham para a situação, eles se entristeceram, se frustraram, ficaram chateados, tristes, talvez cabisbaixos, pensando: e agora? Talvez a pesca daquele dia seria algo que eles necessitavam para fazer algo, ou um socorro dentro da sua casa, mas nada apanharam. E o dia amanhece. Talvez quando houve noite, eles ali tentaram de um lado, tentaram de outro, lançavam as redes, só que a palavra do Senhor vai dizer que nada apanharam. E o dia então amanhece. O dia amanhece e aqueles homens pegaram nem um peixe sequer. E eu fico imaginando que tamanha frustração era daqueles homens.
pensamento que o senhor não vai pegar nada naquele dia? Pegar e muito. Se eu perguntar para o Edivando também, que é pescador, qualquer pescador, irmãos, quando sai de casa, qual é o pensamento? Encher o bordado. Pastor Walter contou uns dias atrás aqui que ele achou que o mesmo que vive os peixes em um lugar, e quando o dia foi, achou que ia pegar, só pegou. Qual foi o sentimento do Senhor? Frustração. Às vezes, irmãos, nós fazemos planos. Às vezes nós achamos que temos controle em nossas mãos em determinadas situações. Mas aí acontecem situações que nos mostrar que nós não temos o controle das coisas. Aqueles homens talvez saíram de casa com um pensamento que iam encher o jornal. O jornal, não sei como é que fala. A mochila. Ou o cachorro da bicicleta. Não é verdade? Eu tenho certeza que eles não imaginavam que iam voltar sem nenhum peixe. Tamanha era a frustração daqueles homens. Tamanho sentimento de tristeza daqueles homens. E ali eles descem do barco, começam a lavar as redes, imaginam um pensamento assim: vamos voltar para casa sem nada. Imagina a tristeza do pescador ter que voltar para casa sem nenhum peixe para contar a história. E tem um livro assim do pastor Samuel Ariano, que ele fala assim, que, exatamente sobre isso, né? De pesca, pessoa que acompanhou e lavando a rede, sempre tem que chegar e falar assim: ué, cadê os peixes? Sempre tem que fazer pergunta lesa, né? Assim que ele fala, a pessoa está no outro, não pegou nada, mas ele quer cutucar, ele quer atormentar o outro e falar assim: ué, cadê o peixe? Eu vou confessar para os irmãos algo nessa noite, irmãos. Já aconteceu várias vezes em casa, pode ir pescar, começar a pecar. E quando ele volta para casa, às vezes ele não pega nada, eu fico ligando assim: ué, cadê o peixe? Passou o dia inteiro e nada comeu, eu tenho para ir lá e atormentar o pobre coitado e falar assim: ai, cadê o peixe? Está vendo que não pegou nada. Mas ainda essa situação já não estivesse boa, ainda pode piorar mais um pouquinho, alguém, né, o inimigo vai lá e usa alguém ainda para massacrar mais um pouquinho ainda, para fazer a pessoa se sentir frustrada, desanimada, desacreditada. E tem situações, irmãos, na nossa vida que nos fazem sentir frustrados. Tem situações na nossa vida que nós achamos que nós estamos no controle, que o controle está, né, tudo sob controle. Que nós temos o controle daquela situação. Talvez seja algo que nós entendemos, que nós conhecemos, talvez seja uma área que nós até sabemos lidar bem com ela. Por isso nós achamos que nós temos controle. Mas aí acontecem situações que vai mostrar para mim e para você que eu e você não temos controle. Que vai acontecer situações que vai fugir do nosso controle. Fugir do controle. Mas são situações, irmãos, que vai fazer com que eu e você entendemos que nós não temos controle. Que o controle maior de tudo está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele não perde o controle da situação. Eu e você podemos perder a situação porque não está sob o nosso controle, mas está sob o controle de Deus. E Ele não perde o controle da minha e da sua vida. E o texto vem dizer que aqueles homens descem do barco para lavar as redes. E o interessante é que lendo esse texto, o Senhor ministra no meu coração, e eu vejo algo, que eles lavando a rede, o Senhor ministrando a palavra, ensinando ali no meio da multidão, que havia uma multidão. Mas o interessante é que a multidão não impediu Jesus de olhar, observar aqueles homens. O Senhor estava observando o que aqueles
estava trazendo. E eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, o Senhor tem observado aquilo que você tem feito. E o Senhor ministrava no meu coração que tem muitas pessoas que estão descendo do barco, estão lavando as suas redes, achando que vão parar. Mas o Senhor está dizendo que não é tempo de você parar. Não é tempo de lavar as redes, meu querido. É tempo de você prosseguir. O Senhor ministrava no meu coração que o ano está acabando. Estamos aqui faltando quantos dias para o ano terminar? 8, 9? 8 dias para o ano terminar. E o Senhor ministrava claramente no meu coração que existem pessoas que estão frustradas. Pessoas que acharam que 2022 seria o ano da vitória, que seria o ano da conquista, que seria o ano da virada. E talvez aquilo que você projetou lá no final de 2021 para 2022 não aconteceu da forma que você queria. E por isso você está findando o ano com essa tristeza no seu coração, com esse sentimento de frustração no seu coração, achando que acabou. Mas o Senhor trouxe aqui para dizer para você nesta noite, se você crê, toma posse dessa palavra, o Senhor tem bênção para a sua vida. O Senhor pode mudar a sua história. O Senhor pode fazer a diferença na sua vida. Mais uma vez eu peço desculpa aos irmãos, negar coisa não está boa. E o Senhor, irmãos, estava observando aqueles homens. E a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite: nada escapa dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não pense que o Senhor não está vendo o que você está passando. Nós temos a péssima mania de achar que Deus não está vendo o que nós estamos passando. Senhor, mas o Senhor não está vendo? Senhor, será que o Senhor não está me vendo? O interessante, irmãos, que ali havia uma grande multidão e Jesus estava fazendo o quê? Ministrando a palavra. O Senhor estava ensinando aquela multidão, mas não tirou a atenção de Jesus. Jesus ensinava aquela multidão, mas observava aqueles homens. O nosso Deus, irmãos, Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. O nosso Deus, Ele sabe, Ele consegue distinguir a nossa oração, a oração de cada um. Nós podemos estar todos juntos aqui reunidos, orando em uma só voz, mas o Senhor sabe a minha voz, a voz do pastor, a voz de cada um. E Ele sabe que cada um de nós precisamos e necessitamos. Então não pense que você está só. Não pense que o Senhor te esqueceu, que o Senhor te abandonou. Porque os olhos dele estão sobre você. E nada escapa do olhar do Senhor. Nada escapa do olhar desse Deus. Ele vê o medo do seu coração. Ele sabe a minha e a sua necessidade. E quando ele observava aqueles homens, ele identificou o problema daqueles homens. Porque ele sabia o que estava acontecendo na vida deles. Ele sabia o que estava causando aquele sentimento de frustração, de decepção na vida daqueles homens. Sabia ou não sabia? E sabe o que é interessante nesse nosso Deus? O que é lindo nesse nosso Deus? Que Ele não só conhece o meu e o seu problema, mas Ele traz a solução para o nosso problema. Ele é aquele que pode resolver o nosso problema. Aquele problema que aos nossos olhos não tem solução, que aos nossos olhos está tudo perdido. Mas Ele tem a solução para a nossa vida. Jesus é a solução para o nosso problema. Nós só precisamos crer, porque Ele é a solução para o nosso problema. Aquilo que eu e você não temos controle, aquilo que eu e você não podemos controlar, não podemos mudar, mas Deus Ele pode mudar a nossa história. Aparentemente estava tudo perdido. Aparentemente aqueles homens não haviam pego nenhum peixe, iriam voltar para suas casas com suas bolsas vazias. Mas Jesus estava ali, meu querido. E aonde Jesus está, algo acontece. Porque aonde Jesus está, o milagre acontece. E Jesus estava lá, meu querido, observando tudo que estava acontecendo. E
E ele tinha a solução para o problema daqueles homens. Jesus, ele é a solução para o meu e seu problema. Não esqueça disso, meu querido. Independente do que você esteja passando, Jesus é a solução para o nosso problema. E antes, meu querido, da bênção material, vem primeiro a espiritual. Sabe qual é o problema nos dias de hoje? Que muitas vezes nós estamos preocupados com o material. Focamos demais no material e esquecemos do espiritual. Jesus, no primeiro instante, ele poderia muito bem ter liberado a palavra daqueles homens, ter falado para eles assim: olha, volta lá e lança a rede, porque aqueles homens iam pegar peixe. Ia ou não ia? Mas por que Jesus não fez isso? Porque a própria palavra do Senhor nos ensina, lá em Mateus 6, 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Existe um processo, meu querido. Nós não podemos pular esse processo. Nós não podemos pular etapas. Nós não podemos primeiro correr atrás do material e depois do espiritual. A ordem é primeiro o espiritual e depois o material. Jesus primeiro precisava ensinar para aqueles homens. Jesus primeiro precisava ensinar algo para aqueles homens. Não era só o milagre que eles precisavam. Não era só os peixes que eles precisavam. Eles precisavam aprender. E Jesus pede barco emprestado. Entra naquele barco e ali ele começa a ensinar para aquela multidão, juntamente com aqueles homens. Jesus tinha bênção para aqueles homens, mas primeiro ele tinha o alimento espiritual que eles precisavam. Talvez se Jesus tivesse liberado a palavra para aqueles homens lá e lançar na rede novamente, acredito eu que talvez eles nem teriam estado ouvindo a palavra do Senhor. Tamanha frustração que aqueles homens estavam, tamanha decepção que eles já tinham, que eles já estavam, provavelmente cansados, uma noite inteira, tentando pescar. Então eles já estavam cansados, com certeza com fome, doido para ir embora. Mas Jesus chega, pede o barco, entra no barco e começa a ensinar. Ou seja, começa a ministrar a palavra do Senhor. E aquela palavra começa a entrar no coração daqueles homens. Começa a surtir efeito no coração daqueles homens. Jesus está ensinando primeiro. Ele está alimentando o espírito daqueles homens primeiro. Para depois vir a bênção material. Então entenda, meu querido. Primeiro nós precisamos alimentar o nosso espírito. Primeiro nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Primeiro nós precisamos aprender que nós temos essa necessidade de servir ao Senhor, de buscar, de adorar, independente da circunstância, independente da situação. Nós não podemos pular etapas. O problema é que muitos hoje querem pular etapas, só querem a bênção. Prova disso, quando faz uma campanha na igreja, e se tem então para prosperidade, a casa lota. Estão buscando prosperidade. Estão esquecendo que o dono da prosperidade é o Senhor. E se nós tivermos o dono da prosperidade, meu querido, nós temos a prosperidade que nós precisamos. Nós só não podemos abrir mão desse Deus. Nós não podemos abrir mão do dono da prosperidade, do dono da bênção. E querer somente a bênção do Senhor. E muitos têm esquecido disso, mas ali o Senhor está ensinando aqueles homens que primeiro eles precisam ser alimentados espiritualmente para depois receber a bênção material. E quando aqueles homens começam a ouvir a palavra do Senhor, acredito que uma fé toma conta do coração daqueles homens. Talvez aqueles homens que estavam
desanimado, desacreditado, começa a ouvir agora o Senhor ministrar aquela palavra de ânimo. Não sei qual é a palavra que o Senhor ministrar, mas acredito que seria uma palavra de ânimo. Acredito eu que ali uma fé imensa tomou conta do coração daqueles homens. Como eu disse, se o Senhor tivesse chegado logo no início e operado o milagre, liberado a palavra, acredito eu que eles não teriam dado ouvido a voz do Senhor, porque estavam desacreditados. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então eu acredito que ali houve uma grande fé no coração daqueles homens. E eles começam a ouvir o Senhor ministrar. E outra coisa que me chama bastante atenção, irmãos, é que muitas vezes o Senhor requer de mim, de você, para que nós possamos ser abençoados, é ter intimidade com Ele. Muitas vezes a bênção do Senhor vai vir sobre a minha vida e sobre a sua vida a partir do momento que nós temos a intimidade com Ele. É preciso ter intimidade. E nos dias de hoje está faltando ter intimidade com o Senhor. São tantas coisas que têm roubado a nossa atenção. Celular, a internet aí hoje, né? Eu acho que tem sido o maior vilão de tudo isso. O tempo. Se a gente for olhar, a gente não tem tempo nem para nada. O tempo passa, o dia passa e lá se foi. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, Ele quer ter intimidade com nós. Nós precisamos dessa intimidade. Quando Jesus ele pede o barco, ele entra naquele barco, o barco ali está simbolizando a minha vida e a sua vida, meu querido. Jesus ele entra no barco. E Jesus está dizendo nessa noite que Ele quer entrar no barco aqui nessa noite. Ele quer entrar no barco nessa noite, mudar a história, mudar a situação, mudar a circunstância que você está vivendo. Mas você precisa deixar Jesus entrar no barco. Porque quando Jesus está no barco, algo diferente acontece. A Bíblia vem nos dizer que a tempestade que aqueles discípulos enfrentaram, a primeira tempestade, Jesus estava no barco. Dormindo, mas estava no barco. Quando a coisa apertou, você fez o quê? Foi lá e acordou Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, meu filho, se Jesus estiver no seu barco não vai naufragar. O vento pode soprar, pode balançar, mas o seu barco não vai afundar. Porque quem governa o seu barco é Jesus. E se Jesus estiver no seu barco, governando ele, meu querido, pode o vento soprar, pode o vento balançar, pode as ondas levantar, mas o seu barco não vai naufragar. Ele pode até balançar, o vento pode até soprar, porque muitas vezes o Senhor vai permitir o vento soprar, porque é necessário para nos despertar. Porque às vezes nós estamos tão adormecidos que Deus permite o vento soprar, não é para afundar, é para despertar. É para dizer, eu estou aqui. É para chamar a nossa atenção. Porque muitas vezes nós estamos tão ocupados, tão distraídos, que nós esquecemos que o nosso Deus, Ele está do nosso lado. E Ele está querendo ouvir a nossa voz. E o Senhor está dizendo, eu quero entrar no seu barco nessa noite. Eu quero usar o seu barco nessa noite para ministrar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre aquilo que você precisa. Então o Senhor está dizendo nessa noite, eu quero usar o seu barco nessa noite. Abra o seu coração para o Senhor nessa noite. Deixa Ele usar a sua vida. Deixa Ele governar a sua vida. Quando Jesus está no governo, governando a nossa vida, meu querido, os vendavais, Ele vem sim. Porque Jesus está no barco, não significa que nós estamos isentos de passar pela tempestade. Mas com Jesus no barco, nós sabemos que nós vamos passar pela tempestade e que nós vamos vencer. Que o nosso barco não vai afundar. Agora, quando Jesus não está no barco, meu querido, a situação fica mais difícil. Então, por isso nós precisamos de Jesus entrar no barco.
governar a nossa vida, governar a vida, governar aquilo que nós estamos precisando que Ele governe. Tem coisas aí que estão fora do controle, né, que nós imaginamos que nós estamos controlando, mas nós não estamos controlando nada. E quando sai do nosso controle, muitas vezes nós entramos em desespero, mas o Senhor está dizendo: eu quero governar a sua vida, eu quero governar a sua casa, eu quero governar a sua família, eu quero governar os seus filhos, eu quero governar os seus sonhos. E se você deixar Jesus entrar no seu barco, meu querido, Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua sorte. Ele vai mudar toda a sua história. E aquilo que era para ser derrota, Deus vai pegar, vai mudar, vai transformar em bênção e vitória. E se você crê, que você tome posse disso nessa noite, meu querido, e entenda que Deus quer governar a sua vida. Então nós precisamos entender, meu querido, que há situações que nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos muitas vezes afastar da multidão que nos impede de ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos nos afastar de coisas que temos afastado do Senhor. Quantas pessoas estão afastando do caminho do Senhor porque estão dando ouvido a pessoas? Não estão abrindo mão de amizades, não estão abrindo mão de estar em lugares que não deveriam estar. E o Senhor está dizendo: eu quero ter intimidade contigo nessa noite. E é preciso, meu querido, afastar, se retirar, sair de perto de tudo aquilo que tem impedido você de ter intimidade com o Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite que Jesus, Ele tem o controle de tudo. Tudo, meu querido, que acontece na nossa vida. Por mais que aconteça coisas que nós não entendemos, porque nem tudo nós vamos entender, mas saiba de uma coisa: Ele não perdeu o controle. Ele tem o controle de tudo. O Senhor é quem governa o mar, o Senhor é quem governa o vento, o Senhor é quem governa tudo, meu querido. Se o vento está sobre a sua vida, saiba de uma coisa: Ele tem o poder e tem o controle. E Ele não perdeu o controle disso, meu querido. Ele não perdeu o controle da situação. Ainda que seja difícil, ainda que você não esteja entendendo, o Senhor não perdeu o controle. Entregue sua vida para o Senhor. Deixa Ele governar o seu lar, que você vai ver que Ele tem o controle de tudo. Muitas vezes nós ficamos desesperados, irmãos, tristes, cabisbaixos, porque realmente nós achamos que as coisas são perdidas. Mas o Senhor está dizendo: deixa o seu centro de tudo na sua vida. Porque muitas vezes nós falamos que Deus até está no barco. Mas será que verdadeiramente Deus está no barco governando tudo? Porque às vezes nós deixamos Deus governar algumas coisas e outras não. Tem coisas que nós fazemos assim: ó, Jesus, aqui é o Senhor, aqui sou eu. Mas o Senhor está dizendo nessa noite que Ele quer governar tudo na sua vida, meu querido. Porque se Ele estiver no controle de tudo, mesmo que esteja dando errado, o Senhor vai transformar essa situação em bênção e vitória e testemunho para você contar. E meu querido, algo que me chamou bastante atenção nesse texto. Jesus, quando ele termina de ministrar ali, ele libera uma palavra. Ele vira para Simão e fala: lança a rede. O Senhor libera uma palavra para aquele homem. Qual era a situação daquele homem? Triste, frustrado, desanimado, acreditando sem forças, cansado de uma noite inteira. Mas quando o Senhor termina de ministrar a palavra, o Senhor libera a palavra para aquele homem, lança a rede novamente. Mas espera aí,
Ele libera uma palavra dele. Nós precisamos entender algo nessa noite que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Quando Jesus ele libera a palavra sobre a nossa vida, ele se responsabiliza por aquilo que ele está dizendo. Então, se o Senhor mandou nós estar na igreja, o Senhor tinha total certeza e total responsabilidade daquilo que eles estavam fazendo. Quando o Senhor libera algo sobre a minha e sobre a sua vida, o Senhor sabe exatamente o que ele está fazendo. O Senhor tem a responsabilidade sobre aquilo que ele libera sobre a minha vida e sobre a sua vida. E a palavra do Senhor Jesus, ela tem poder. A palavra do Senhor, ela tem poder para mudar vidas, para transformar, para restaurar, para salvar, para curar. Essa palavra, meu querido, que faz diferença na minha e na sua vida. E nós precisamos tomar posse dessa palavra. Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor e não tomamos posse dela. Quando saímos da porta para fora, nós esquecemos tudo que nós ouvimos ali dentro. Todos os domingos na escola dominical, quem vem sabe que o pastor fala de manhã todos os dias quando termina. O que nós vamos fazer com o que nós aprendemos? Porque muitas vezes, meu querido, nós ouvimos, e nada acontece na nossa vida. Não é porque Jesus não está falando. Não é porque Jesus não está liberando a palavra. É porque nós não estamos tomando posse da palavra. A palavra ela está sendo liberada todos os dias. Se nós estivermos atentos a nosso Senhor, todos os dias o Senhor está liberando a palavra. E o que nós temos feito com a palavra do Senhor tem liberado sobre a nossa vida? Será que nós temos tomado posse dessa palavra? Será que nós temos colocado em prática na nossa vida? Porque quando nós aprendemos que nós temos que colocar em prática aquilo que nós ouvimos, a nossa vida ela muda, ela transforma. O problema é que nós não estamos ouvindo a voz do Senhor. Nós não estamos colocando em prática. E deixamos de receber bênçãos do Senhor porque não estamos tomando posse da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é algo tremendo, irmãos. É algo que faz a diferença na nossa vida. Lá no livro de Lucas, logo à frente mesmo, gostaria que os irmãos abrissem só para dar um exemplo, né, da palavra do Senhor aqui. Lucas capítulo 7, versículo 1 até o 7. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Esses, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe os amigos lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Olha a tamanha fé desse homem. Ele creu no seu coração que se Jesus liberasse somente uma palavra, o seu servo seria curado. Olha o tamanho do poder da palavra do Senhor. Então, meu querido, se o Senhor liberar a palavra sobre a minha e sua vida, descanse seu coração. Creia, toma posse dessa palavra. Ainda que o inimigo tente roubar essa palavra, mas se você guardar ela no seu coração, de todo o seu coração, se você crer, ela vai ser um diferencial na sua vida. Ela pode mudar a sua história. Ela pode mudar a sua história, a história da sua família, da sua casa, do seu lar. Você só precisa crer, meu querido. É ter fé nessa palavra, como esse homem teve, de crer somente na palavra.
Você tem fé nessa noite para crer que se o Senhor liberar a palavra nessa noite, o milagre que você precisa, você vai receber nessa noite? Tão somente uma palavra? Muitas vezes nós ficamos procurando sinais que o Senhor chegue e coloque, alguém coloque as mãos, mas nós precisamos entender, meu querido, que se o Senhor liberar a palavra, ela é o suficiente. A palavra do Senhor é o suficiente para mudar qualquer situação, qualquer solução para a nossa vida. O que nós precisamos é crer nessa palavra, meu querido, e não deixar que o inimigo coloque dúvida no nosso coração. Lá no livro de João, no capítulo 11, no verso 43, vai falar sobre Lázaro, que estava morto. Lázaro já chegava mal, meu querido. Quando o Senhor chega ali diante daquele túmulo, o Senhor simplesmente liberou uma palavra. O Senhor falou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu com vida, meu querido. Olha o tamanho do poder da palavra do nosso Deus. A palavra do nosso Deus, ela cura, ela restaura, ressuscita sonhos. A palavra desse Deus tem poder, meu querido. Mais uma vez quero dizer para você nessa noite: creia na palavra desse Deus. Creia, tome posse dessa palavra. Tome posse de todo o seu coração. E acredite que a palavra de Deus pode mudar a situação que você está vivendo. Pode não ser uma situação favorável. Mas se o Senhor liberar a palavra sobre a sua vida nessa noite, você vai sair daqui com a sua bênção, com a sua vitória, com o seu milagre. Em nome de Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite que a obediência, ela gera milagre. Jesus libera a palavra para aquele homem. Qual foi a palavra? Lança a rede. Qual foi a resposta dele para Jesus? Senhor, pescamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Esse homem, meu querido, ele entendeu que a palavra do Senhor tinha poder. Esse homem entendeu que a palavra do Senhor podia mudar a situação. Aquele homem entendeu que a palavra do Senhor, ela tem poder para mudar a circunstância, para fazer um milagre na minha e na sua vida. Ele falou claramente para Jesus: Senhor, pescamos a noite toda e nada apanhamos. Ou seja, Senhor, eu estou cansado, estou desanimado, eu estou frustrado, eu estou desacreditado no meu milagre, Senhor. Mas se o Senhor está liberando a palavra, eu creio, eu tomo posse nessa noite em nome de Jesus. Porque a palavra é do Senhor. Quem liberou a palavra que ele não foi homem, foi o próprio Jesus. E aquele homem creu e tomou posse daquela palavra. E que nós possamos tomar posse dessa palavra nessa noite, meu querido. Aquele homem viveu um milagre porque ele creu na palavra. Eu tenho certeza que aquilo que o Senhor ministrou antes do Senhor dar ordem para liberar, para lançar a rede, ele ouviu, ele creu, ele tomou posse, ele acreditou que Jesus podia mudar a situação deles. E ele obedeceu a voz do Mestre. E quantas vezes nós deixamos de tomar posse da bênção do Senhor por não obedecer à voz do Senhor? O Senhor tem falado, usado pessoas para falar. E nós não estamos tomando posse da palavra do Senhor. Quantas vezes nós deixamos de usufruir das bênçãos do Senhor por incredulidade nossa? Falamos que nós cremos. Muitas vezes nós falamos que nós acreditamos, nós temos fé. Mas quando a situação aperta um pouquinho, nós descobrimos que nós não temos fé coisa nenhuma.
Nós precisamos entender, meu querido, que quando o Senhor libera a palavra na nossa vida, essa palavra vai fazer a diferença na nossa vida. E nós temos que ser obedientes à palavra. Só vive milagre quem obedece a palavra. Sem obediência, não tem milagre. Se aquele homem tivesse obedecido a voz do Senhor, não tivesse lançado a rede, ele não teria feito aquela pesca maravilhosa que aconteceu. Mas às vezes nós ficamos tão presos no nosso egoísmo, no nosso erro, no nosso achismo. Não é verdade? Que nós não obedecemos a voz do Senhor. Naamã quase perdeu a oportunidade de receber o seu milagre por causa do seu egoísmo, da sua soberba. Por um instante, Naamã se indignou com aquele profeta quando ele mergulhar 7 vezes no rio. Naamã ficou indignado com aquele profeta, porque nem saiu para atender, ele saiu. Naamã achou que chegaria ali e seria recebido com todas as honrarias que ele achou que ele precisaria ser recebido. Por um instante, Naamã deixou o seu orgulho falar mais alto. Mas quando Naamã entendeu que ele precisava obedecer a voz do Senhor através da vida daquele profeta, e obedeceu, e foi lá e fez o que aquele profeta ordenou que ele fizesse, Naamã foi curado da sua lepra. Então nós precisamos entender, meu querido, que o princípio de tudo é obedecer a voz do Senhor. E o Senhor tem falado todos os dias, e que nós possamos entender a voz do Mestre. Que nós possamos entender a voz de Deus, obedecer, colocar em prática. E o Senhor está dizendo, se o Senhor está dando uma ordem para você nessa noite, obedeça, meu querido. Não resista à voz do Senhor, não endureça o seu coração. E o Senhor está dizendo nessa noite, não é tempo de lavar a rede, é tempo de voltar ao mar, de lançar a rede. E você pode dizer assim, mas Senhor, a situação não está favorável. Como aquele homem disse para o Senhor em outras palavras, Senhor, nós pescamos a noite toda e nada nós apanhamos. Mas é sobre a tua palavra. Então entenda, meu querido, não é sobre a tua palavra, não é sobre o que você acha, é sobre a palavra do Senhor. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, é tempo de você voltar e lançar a rede. Onde tudo deu errado, Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua sorte. E não vai ser em outro lugar não, querido. Vai ser onde tudo deu errado. Para Ele mostrar para você que Ele é o Deus da sua vida. Que é Ele que governa a sua vida. E é Ele que tem poder para mudar a situação. Agora eu te falo nessa noite. Se você quer ter vitória, aprenda a obedecer a voz dessa. Entenda nessa noite que o Senhor está falando todos os dias. E nós precisamos tomar posse dessa palavra, colocar em prática e viver. Porque só vive milagre quem obedece a voz do Senhor. Então obedeça a voz do Mestre. E a voz do Mestre nessa noite é: não importa se você está triste, decepcionado, cabisbaixo. O Senhor não está preocupado com o que te feriu, o que te frustrou. Ele tem bênção para a sua vida nessa noite. Ele tem vitória para a sua vida nessa noite. E se você crer e tomar posse dessa palavra, ela vai fazer o diferencial da sua vida. Não é porque eu estou falando, meu querido, mas é porque o Senhor está ministrando ao meu coração. E o Senhor está dizendo nessa noite que Ele tem bênção na sua casa. E a bênção do Senhor não é só para você, mas é para toda a sua casa, toda a sua família. A bênção foi tão grande que eles precisaram chamar os outros barcos, porque não estavam suportando a quantidade daqueles peixes. Tamanha vai ser a bênção do Senhor fazendo na sua vida, meu querido. Porque a obra do Senhor faz, a nossa vida é completa. Não é pela metade. E quando o Senhor decide nos abençoar, meu querido, a bênção ela vem
E ela vem em grande quantidade. Então se prepara para você viver o milagre do Senhor. Se prepara para viver o sobrenatural do Senhor. Mas entenda que você precisa ouvir a voz do Mestre e obedecer. Independente se você está triste ou cabisbaixo nessa noite, não saia daqui dessa galera. Entenda a voz do Senhor. E a voz do Senhor para você nessa noite é: lança a tua rede. Lança a tua rede. Que você vai ver o grande milagre que o Senhor vai fazer na sua vida. E as pessoas vão ver o tamanho Deus que nós servimos. Porque quando Deus faz um milagre na nossa vida, as pessoas lá fora, elas contemplam o tamanho a bênção que o Senhor faz. Mostrar que Ele é Deus que faz, é Ele que opera, é Ele que muda. Então, meu querido, eu te convido nessa noite a colocar sobre os seus pés. Convido a Tati nessa noite para louvar o Senhor. Eu queria que você apresentasse para Ele nessa noite tudo aquilo que tem te frustrado, que tem te frustrado. Tudo aquilo que tem feito você sentir um fracassado. Como eu disse, o ano está se mudando. Não termine o ano com esse sentimento, meu querido. Entenda nessa noite que com 8 dias do ano terminar, o Senhor pode dar uma reviravolta na construção. O Senhor não está preso no tempo, o Senhor não está preso em minutos e segundos. O Senhor pode mudar a nossa história no piscar de olhos, em questão de segundo. Aquilo que você tem pedido, que você tem buscado, que você tem esperado nele, Ele pode fazer acontecer na sua vida antes do ano acabar. Ele pode mudar a nossa sorte. Assim como aqueles homens pensaram que iam voltar para casa de mãos vazias, o Senhor mudou a história. Imagina o tamanho da alegria daqueles homens. Jesus nos surpreende, meu querido. Ele faz muito mais do que aquilo que nós pensamos. O Senhor sempre faz a mais do que nós pensamos. Aqueles homens saíram de casa com a intenção de fazer uma boa pescaria. Eu tenho certeza que eles não imaginavam a pescaria seria tão boa como foi. Sabe por quê? Porque Jesus entrou na história. E quando Jesus entra na história, ele muda a situação. Assim como Jesus mudou a história daqueles homens, e eles fizeram uma pesca maravilhosa, o Senhor pode fazer você ter uma pesca maravilhosa. O Senhor pode mudar a sua sorte. Amém? Louva o Senhor nessa noite. Exalte o nome dele. E creia. Creia na palavra dele. Tome posse da palavra do Senhor nessa noite.
Glória a Deus. Amém, meu querido? Como posso essa palavra do Senhor hoje? Porque ela vai fazer o especial na minha e na sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.